A vacina é a única chance da gente ficar livre dessa epidemia do coronavírus. Imagina o seguinte, se a gente não vacinar, o que vai acontecer? Vocês estão vendo o que a televisão mostra pelo Brasil inteiro. Não vai acabar nunca. Veja o que aconteceu em Manaus. Tivemos lá um problema grave, morreu gente, não tinha nem como enterrar as pessoas, né? Tinha que enterrar tudo em covas comuns. E aí passou, bom, acabou, agora já foi. Não foi, está voltando tudo outra vez agora. E se a gente não tiver vacina, vai voltar outras vezes. Olá, eu sou Esther César e estou substituindo a nossa Letícia Leite nas férias dela. E eu sou Christian Ariu e este é o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. A expectativa é de que a vacinação contra a Covid-19 comece em até algumas semanas, e os povos indígenas e quilombolas estão entre os primeiros brasileiros que poderão receber o medicamento. E para introduzir o assunto, nós começamos o episódio de hoje com um recado importante dele mesmo, o médico mais respeitado do Brasil, Drauzio Varella. No primeiro Copiou Parente de 2021, você vai saber por que a vacina é tão decisiva na luta contra a crise de saúde, por que é preciso tomar cuidado com notícias falsas que circulam por aí sobre o assunto e o que está ou não sendo feito para viabilizar a imunização dos povos indígenas. Copiou Parente. Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. Depois de quase um ano de pandemia, o Brasil registra mais de 8 milhões de casos de Covid-19 e mais de 207 mil mortes. De acordo com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, entre os indígenas são mais de 45 mil casos e chegamos ao triste índice de 920 óbitos. 161 povos já foram afetados. O Brasil é a segunda nação do planeta com o maior número de mortos, atrás apenas dos Estados Unidos. Nosso país segue sem coordenação central dos diferentes esforços de combate à maior crise sanitária do século e sem uma política eficaz para resolver o problema entre os povos indígenas e as comunidades tradicionais. A vacinação é o principal instrumento para reduzir o número de mortes e de casos. Ela já começou em mais de 50 países, mas por causa da irresponsabilidade do governo Bolsonaro, ainda não tem uma data para ser iniciada no Brasil. No próximo domingo, espera-se que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, anuncie a autorização para o uso dos 2 principais tipos de vacinas que já estão sendo analisadas pelo órgão. Depois disso, a expectativa é que a vacinação possa começar em pelo menos 20 dias. Se tudo correr como deveria. Mas muita gente ainda não entendeu a importância da vacina. Por isso, nessa semana, Drauzio Varella voltou a comentar a gravidade da situação entre as comunidades indígenas e tradicionais. Fala, doutor Drauzio. Eu vejo com muita preocupação o fato dessa doença se espalhar entre as populações indígenas e a população toda do Beiradão. Porque vocês têm muita dificuldade de acesso aos cuidados médicos. Então, o que tem que fazer? Não pode pegar esse vírus. Muitos de vocês moram muito longe, horas e horas, às vezes dias de viagem para chegar num centro que possa dar um atendimento. E, em geral, chegam em centros que não têm condições também de dar um atendimento de qualidade. Então, vocês têm que ficar livres do vírus, não pode pegar, e muito menos levar o vírus para casa e espalhar para os familiares e para a comunidade. Em um vídeo publicado na internet, os médicos Douglas Rodrigues e Sofia Mendonça também mandaram um recado sobre a importância da vacina. Ambos são velhos conhecidos dos parentes e têm muita experiência na saúde indígena. Eles trabalham no projeto Xingu,
da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Falem aí, doutores. Então vocês sabem que tem alguns remédios, tem rezas, tem fumaças, defumações, raízes e plantas que vocês usam para melhorar e proteger as pessoas das doenças, desses tipos de doença, como essa que causou a epidemia. Então vocês estão usando isso, a gente sabe, em muitos lugares estão usando isso, como fosse para proteção, uma barreira, né? Uma coisa que vocês estão usando para segurar aquela doença longe de vocês, longe da aldeia. Outros remédios vocês estão usando para a pessoa se fortalecer, melhorar a imunidade, a defesa da pessoa. Os homens do laboratório, que é da nossa ciência, também estão fazendo isso. E esse produto é a vacina, que vai ajudar a sua defesa, o seu corpo a se proteger dessa doença. Vocês escutarem os mais velhos nas suas aldeias, pergunta como era antes da vacina. Era muito difícil, gente, era muito difícil. As vacinas são fundamentais para segurar esse tipo de doença. Se você segura essa doença não aparece. Por que não tem mais o sarampo como tinha antes? Por causa da vacina. Agora, onde tem gente que não está mais tomando vacina, aparece de novo. Então, pessoal, isso é muito sério, é muito importante, né? A vacina tem um efeito na pessoa, mas também tem um efeito na comunidade. Agora, para ela proteger a comunidade tem que ser vacinada. Todo mundo tem que ser vacinado, ou quase todo mundo, né? Gestante não vai poder tomar vacina, né? Porque a gente ainda não tem certeza se pode fazer mal para gestante, então não vai dar para gestante, né? Nem criança, são os adultos, os maiores de 18 anos, porque as crianças também não têm casos graves, vocês viram por aí, né? Muito difícil ter um caso grave em criança. Mas os adultos, a partir de 18 anos, têm que tomar. Agora, a vacina só vai funcionar para proteger a comunidade se muita gente tomar. Dr. Douglas e doutora Sofia também falaram de um problema que agrava a crise de saúde: as mentiras e informações erradas que fazem as pessoas se descuidarem e disseminam ainda mais a Covid-19. A desinformação é espalhada em grupos de WhatsApp e pelo próprio governo. Se começar a acreditar, né, nessas notícias erradas, mentirosas, né, de que a vacina vai fazer mal, vai dar câncer, vai transformar você em bicho, sei lá que bicho, cobra, jacaré, macaco, né, vai fazer alguma coisa, isso é tudo mentira, né, tudo mentira. Eu não sei por quê, né, que tem gente que inventa essas mentiras. E também não sei por que tem tanta gente que ajuda a espalhar essas mentiras. E que acredita. Acredita e fica espalhando. Isso está errado, né? Se isso acontecesse, não estava essa correria de todo mundo atrás de vacina. Eu não vejo a hora de tomar vacina. Se eu puder ser o primeiro da fila, eu vou estar lá tomando. A vacina é importante. Ela é segura. Isso. Ela é muito segura. Fiquem tranquilos. E ela vai conseguir ajudar a segurar essa doença que está causando tanto mal para todo mundo, todo o planeta, para a economia, para a saúde das pessoas, para a gente conseguir voltar a se ver de novo, a conseguir ir para lá e para cá, ver nossos parentes e não perder tanta gente. Vocês perderam muitas pessoas queridas que tinham conhecimento incrível sobre a cultura. O Dr. Douglas e a doutora Sofia alertaram que os parentes ainda vão precisar ter um pouco de paciência. Eles explicaram que a vacinação deve demorar vários meses e só depois que muita gente for vacinada, a pandemia estará sob controle. Mesmo assim, enquanto a gente não tiver uma grande maioria da população vacinada, eu estou falando da população do país, a doença vai continuar circulando. Então, a gente tem que se proteger, né? Usar as máscaras, manter o afastamento, não circular desnecessariamente, manter as mãos limpas, com água e sabão, com álcool gel. São essas coisas muito simples, né? Difíceis de fazer, porque já faz um ano que a gente está nessa vida, mas são coisas simples, né? E que já mostraram que isto tem efeito. Recentemente, tivemos uma boa notícia. Por causa das pressões do movimento indígena, os parentes foram incluídos entre os primeiros brasileiros que serão vacinados. A medida está no Plano Nacional de Imunização,
apresentado pelo governo federal no fim do ano passado. Essa é uma conquista importante. O problema é que de lá para cá, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, não divulgou muito mais informações e há muita preocupação e dúvidas sobre como a vacinação vai acontecer. Vocês acompanharam aqui no Copiou como a SESAI fracassou em tentar conter o novo coronavírus entre os povos indígenas. O Copiou Parente conversou com a Mariana Garcia Croda, médica infectologista, para entender se o que já foi divulgado e providenciado pelo governo é suficiente para garantir que a vacinação ocorrerá de forma adequada. A doutora Mariana faz parte do Centro de Operações de Emergência para o Enfrentamento da Covid do Mato Grosso do Sul. Fala, doutora. Nós não temos nenhuma medida efetiva, o próprio plano de vacinação, ele é muito vago, então a gente não garante a execução mediante o plano apresentado, os prazos não existem, né? Então a última colocação do ministro falando que é o dia D, a hora H, faz com que essa comunicação seja muito falha. Então a gente não tem uma clareza das informações que vêm do governo federal e isso tudo não dá nenhuma garantia, principalmente para esses povos que têm uma maior necessidade de uma rápida vacinação, ou seja, você conseguir atingir a maioria das pessoas de forma rápida e coordenada. A doutora Mariana lembra que desde o início da pandemia, a SESAI não conseguiu garantir a compra e distribuição para os distritos sanitários especiais indígenas de materiais básicos, como testes, remédios, máscaras e álcool gel. Mariana teme que erros como esses possam se repetir e atrapalhar a vacinação. A imprensa divulgou que o governo federal até agora não conseguiu nem organizar direito a compra de seringas e agulhas. Sem isso, é impossível aplicar as vacinas. O Copiou teve acesso ao documento do Ministério da Saúde, que serve de base à quarta proposta do governo de um plano geral de enfrentamento da pandemia entre os povos indígenas. É isso mesmo, quase um ano depois do início da crise, e a administração federal ainda não tem esse plano. No ano passado, nós informamos para vocês que a APIB entrou com uma ação no tribunal mais importante do país, o Supremo Tribunal Federal, STF, para exigir que o governo Bolsonaro tomasse medidas para conter a disseminação do novo coronavírus entre os povos indígenas. A administração federal já apresentou 3 propostas de planos de combate à Covid. Todas foram rejeitadas pelo tribunal. Esse documento do Ministério da Saúde a que tivemos acesso traz mais um problema grave. De acordo com ele, a SESAI não é obrigada a vacinar os indígenas que moram em cidades. A medida coloca em questão uma decisão do próprio STF, que obriga o governo a garantir assistência também a quem mora em zona urbana. Mariana Croda cobra uma providência do governo para resolver a situação. Fala, doutora. Mas que haja pelo menos, né, uma proposta de solução. Dizer simplesmente não vou fazer e não apresentar nenhuma solução é simplesmente dizer que não se preocupa com a saúde indígena como um todo. Então eu olho uma parte da saúde indígena e o resto outros devem olhar. Outros quem? Então a preocupação maior é quem fará isso e quem coordenará essas ações para essas populações que não estão dentro dos territórios. O Copiou entrou em contato com a SESAI para ter mais esclarecimentos, mas o órgão não respondeu até o fechamento desta edição. Ficamos por aqui. Nas próximas semanas, nós voltaremos a falar da questão da pandemia e da vacinação. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Hoje é sexta-feira, 15 de janeiro de 2021, e eu sou a Esther César. E eu sou Christian Ariu e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Os áudios do Dr. Drauzio Varela, usados neste episódio, foram gentilmente cedidos pelo Drauzio, e os áudios do Beiradão, boletim semanal produzido pelas associações extrativistas da Terra do Meio, no Pará,
em parceria com a Rede Xingu Mais e o ISA. Os áudios dos médicos Douglas Rodrigues e Sofia Mendonça foram retirados do vídeo publicado no canal do YouTube da doutora Sofia. O roteiro deste episódio foi produzido pelo Oswaldo Braga de Souza, com apoio de Esther César. A edição de áudio é minha, as artes para as redes sociais são do Gilmar Terena. Segue a gente lá no Twitter, Facebook e Instagram no @copiouparente e até semana que vem. Copiou, parente?